Qual a maior vantagem do Krita em relação ao Clip Studio? Primeira, que ela é gratuita, né? Você pode testar o Clip Studio, se eu não me engano, gratuitamente antes de comprar, mas o Krita é gratuito e ele é open source, então você vai encontrar não só a versão padrão que o Krita oferece para que você baixe, mas você também pode encontrar algumas versões alternativas, digamos assim, como uma que eu vou testar hoje, como essa versão onde eles criaram um Clipping Mask no lugar de um Alpha Lock, que é a função do Clipping Mask no Krita se chama Alpha Lock. Que é muito interessante. Isso é desenvolvido pela própria comunidade. Então, por ser de código aberto também, eles incorporaram vários outros programas de código aberto que existiram, foram descontinuados, mas que tinham, às vezes, uma mecânica de brush muito interessante. Então, o Krita ele absorveu várias dessas mecânicas para os próprios pincéis e tecnologias e tal, e foi criando um programa ainda mais parrudo. Então, eu gosto muito disso, eu gosto muito da textura de pincel que eles geram. São pincéis que eles reproduzem muito uma textura da pintura tradicional, que é algo que eu aprecio muito pro tipo de pintura que eu faço. Faz sentido usar o Krita. O Clip Studio, obviamente, ele é um programa extremamente poderoso. Ele tem funções, por exemplo, de 3D dentro do próprio programa que são muito legais. Não, é indiscutível que são muito legais mesmo, sabe? Agora, eu acho que tem que testar os dois programas e você vai dizer qual que é melhor pro seu fluxo de trabalho, digamos assim. Cada um vai falar uma coisa diferente pra você, tá? Não existe nenhum programa que é mais parecido com o Photoshop, por exemplo. Eu acho que nenhum dos dois é parecido com o Photoshop. Os três, você pode fazer pintura digital, mas o Photoshop ele é muito mais para uma edição pesada de imagem do que o Clip Studio ou o Krita. Os dois, eles não são muito bons em edição de imagem, tá? Mas, de qualquer forma, são programas muito legais que você pode testar, e mesmo que se você resolver comprar o Clip Studio, ele ainda é um programa muito acessível, muito barato. A versão de desktop dele, em promoção, e eles fazem várias promoções ao longo do ano, você paga R$90 e você tem a licença meio que perpétua. Você não precisa atualizar ele, você não precisa comprar novamente se você não quiser. Se você quiser continuar pagando para ter as versões mais novas, depois, uma vez por ano, meio que eles lançam uma versão nova que você pode fazer um upgrade pagando, né? Mas ainda assim são R$90, é muito barato, né? Em comparação a outros softwares, né? Eles estão sempre fazendo promoção. O Clip Studio, eles têm uma lojinha que você pode baixar um monte de pincel e tal, que são muito legais. Mas eles são meio pensados, até a questão da comunidade que se formou em volta do Clip Studio, é muito uma galera de mangá, é uma galera que desenha com estilo de anime, que faz muito quadrinho, porque ele tem uma parte de quadrinhos que é excepcional, que é muito legal. Tem uma vertente ali de um público, né? O Krita, ele já vai para uma linha de tentar simular um pouco as ferramentas da pintura e do desenho tradicional. Então, as texturas de lápis, as texturas de pincel a óleo, cara, são excelentes, mas tem essas vertentes, assim. O Clip Studio, por exemplo, você não consegue usar um pincel texturizado muito grande. Ele não é um programa para isso. Ele não é um programa muito otimizado para você, por exemplo, fazer uma pintura com pincéis grandes. Vai ser difícil isso, sabe? Mas se eu não me engano, a versão de quadrinho é aquela versão EX, que você precisa comprar um upgrade. Ele não custa R$60, R$90, ele não custa isso. Ele é mais caro. Então é o seguinte, agora estamos na versão com Clipping Mask. Então é o que eu fiz, que eu tava falando para vocês. Eu baixei uma versão, uma adaptação que a comunidade está trabalhando, que ele troca a questão de Alpha Lock por Clipping Mask. Na verdade, você consegue usar o Alpha Lock ainda, se eu não me engano, ele não está desabilitado. Mas agora nós temos esse ícone aqui, ó, esse último ícone, que é Clipping Mask. Então agora, lembra que eu fiz a minha layer aqui embaixo, ó, que é a layer base do personagem? Agora, eu clicando esse botãozinho só, eu posso pintar dentro dessa layer que eu criei por baixo, ó, que legal. E o mais legal é que isso é melhor do que temos no Photoshop. Por quê? Porque se eu quiser, por exemplo, criar um grupo com várias layers, ó, vamos criar várias layers aqui, ó. Deixa eu tirar o Clipping Mask agora. Eu vou criar várias layers aqui, ó. Isso aqui seria no Photoshop, ó. Não dá pra você criar uma Clipping Mask em grupo, né? Você consegue usar um grupo dentro de uma layer. Isso não dá pra fazer no Photoshop sem usar máscaras, sabe? Então, ou seja, se eu vir na minha layer de baixo aqui e eu resolver mexer na minha flat, por exemplo, apagando esse detalhezinho aqui, ó, ele já resolve com o Clipping Mask, ó. E melhor,
Melhor. E se eu quiser fazer um grupo? Ó, eu vou pintar aqui de vermelho agora. E vou tirar a opacidade. E se eu quiser fazer esse grupo dentro do outro grupo? Dá pra fazer, meu chapa. O Alphalock já faz isso. Você já tentou usar o Alphalock? É um inferno, especialmente pra quem vem de outros softwares, tá? O Clipping Mask é muito mais prático. Muito, muito, muito mais prático. A lógica é muito mais simples. É um botãozinho, o que tá embaixo vai receber o grupo de cima e acabou. Não tem nada a mais pra fazer. É simples assim, cara. Muito delicinha. E, pelo que falaram, isso aqui conversa, essa estrutura de layers conversa muito melhor com, por exemplo, o Photoshop que, querendo ou não, infelizmente ou não, é o líder do mercado que a galera usa pra trabalhar hoje em dia. Então, se isso se torna mais compatível com o Photoshop, isso diz pra mim que eu consigo usar isso para trabalho. E que se eu salvar um PSD e mandar pro meu cliente, o PSD não vai todo bugado, bichado pro meu cliente. Ele vai bonitinho, já funcionando. Tererel, tel. Olha que beleza. Que delícia. Vale muito a pena testar. É uma novidade aí. De novo, é desenvolvido pela comunidade, cara. Assim como os melhores brushes, na minha opinião, do Krita são feitos pela comunidade, isso aqui é uma parada que um cara que sabe programar fez. Por conta. Não pediu autorização. Ele criou um branch novo, desenvolveu, mandou pra galera, falou, ó meu código aí, vamos testar? Vamos tentar melhorar isso aqui juntos? Se tudo der certo e a galera aderir e gostar disso, o que vai acontecer? Provavelmente vão incorporar isso dentro do Krita principal. Provavelmente. Tem um site oficial que tu acha essas versões, tem que sair procurando. Ah, tem que ser fuçado. É o fórum oficial do Krita, né? É a beleza do open source, exatamente. A minha assinatura do Photoshop aumenta quase o dobro mês que vem. E eu tô voltando a olhar Krita. Não, cara, eles estão dobrando o valor. É um negócio tão absurdo, cara. Sério. Pô, tinha tudo pra ser uma empresa da hora, né, cara? Com... Te falar o que mata? O que mata? Capital aberto, cara. Eu acho que essa parada de ter um capital aberto, se eu não me engano, a Adobe é assim, né? Nossa, isso destrói a empresa, mano. Isso destrói completamente a empresa porque ela entra na lógica do capitalismo de você ter lucro infinito. Você tem que estar sempre dando mais lucro no ano seguinte. Não tem um momento que você estabiliza e todo mundo tem uma vida saudável. Não existe isso no capitalismo, tá ligado? Especialmente nessas empresas de capital aberto. A todo ano eles precisam dar mais e mais lucro, sempre apresentar resultados, sempre escalonando muito, sabe? Ela vira refém da especulação, exatamente, André. E isso é a coisa mais triste, velho, porque tem... A Adobe nunca foi boazinha, né? A Adobe sempre foi uma empresa super questionável em vários sentidos, né? Especialmente nessa questão de comprar concorrentes que despontam um pouco no mercado e fecha a concorrente, né? Demite funcionário e tal. Então ela sempre foi questionável, ela nunca foi santa, né? Mas essa parada de ter que ficar dando lucro eterno é um negócio muito bizarro, mano. Um exemplo do contrário do que eu tô falando é a Valve. A Valve é uma empresa de jogos, cara, que ela não precisa ficar dando lucro e justificando lucro pra acionista, tá ligado? A Valve, claro, ela quer lucro, né? Mas ela não fica refém dessa especulação, sabe? Então, como a Valve, ela tem os seus donos ali, tipo o Gabe Newell e várias outras pessoas, né? São donos Eles fazem o que eles querem com a empresa. Então, se eles querem estabilizar a empresa e não necessariamente todo ano ficar lançando coisas pra... Não, eles não vão fazer. Eles não precisam. Entendeu? Eles não precisam entrar nesse jogo. De novo, claro que a Valve não é santa, sabe? Não é... Eles estão no jogo também, eles vão fazer lucro, pá, beleza. Mas não é essa loucura. Ao mesmo tempo, eu também não sou inocente de achar que só o open source vai salvar o planeta, tá ligado? Eu gosto muito de open source, sou maravilhado com comunidades open source. Mas não acho que isso vai salvar o planeta não, velho. Foi mal aí, mas é lindo. Eu acho lindo e acho que a gente deveria olhar mais pra isso, sabe? Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que tá disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui pra vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!